Não, não acho que ele choraria, não. Ele diria, mas eu avisei vocês, seus babaca. Né? Assim, ele perceberia... Talvez eu acho que uma coisa que o Nietzsche perceberia hoje, é claro que esse é um exercício especulativo, é que ele perceberia que, apesar de Deus estar morto, significa que Deus perdeu força, a sociedade secularizou-se, né? Deus não é mais a única fonte de valor e de normas, ainda que seja para algumas pessoas, não é para muitas pessoas. Ele perceberia que o ressentimento continuou a existir. O ressentimento acabou se vinculando a outras coisas. É interessante porque o Tocqueville, que viveu basicamente na primeira metade do 19, e o Nietzsche viveu na segunda metade do 19, o Tocqueville tem uma passagem no livro dele, Memórias, Souvenirs, em que ele é, então, deputado da Assembleia Constituinte na França em 1848, e nesse momento vai estourar mais uma das revoluções que a França teve, apesar que a mais famosa é de 1789. E nessa revolução, que eles cercam a Assembleia e tal, tem um determinado momento em que o Tocqueville é quase morto por um dos seus servos, um dos seus empregados, né? O Tocqueville era conde. E ele, quando ele está comentando desse sujeito, ele fala assim, ele compara ele com uma outra pessoa que era um soldado. Ele fala que esse soldado tinha uma certa graça no modo de viver, uma certa leveza, digamos assim, característica daquele tipo de pessoa que aceita plenamente o lugar no qual ele nasceu. Já o sujeito que tenta matá-lo, é interessante porque o Tocqueville fala o seguinte, que era um sujeito ressentido. E o Tocqueville completa, ali estava um socialista pleno. A ideia de que o ser humano tem um problema, alguma coisa que de alguma forma limita a sua autonomia moral, como se diz em filosofia, esse problema pode ser um problema advindo do ancestral familiar, como no caso dos gregos, do miasma, né? Como no caso de Édipo, por exemplo, sobre Antígona. Pode ser, como no caso da tradição judaico-cristã, a ideia de que o nosso ancestral comum cometeu um erro e nós carregamos esse miasma universalmente, né? Mas é muito comum, aliás, aquele filósofo John Gray, que você e eu gostamos, ele comenta no livro dele Silêncio dos Animais, que uma marca do ser humano, diferentemente dos animais, é que a gente está sempre achando que precisa de redenção, precisa consertar a gente, né? Então, independentemente dessa afirmação que a maioria das pessoas que está fora do humanismo do senso comum, que ele é otimista, a última entrevistada encosta no humanismo do senso comum, que é a ideia de que se a gente deixar a tradição judaico-cristã para trás, a gente vai ficar leve. Quem disse isso? Isso pode ser de todas a maior ilusão. Então, de alguma forma, o humanismo não cumpriu a sua promessa, que era de libertar o homem dessa restrição na autonomia moral dele? É claro que, quando eu disse que me surpreendeu, é que eu esperei que fosse uma amostragem mais mesclada, e não um 7-1, que nem foi, né? Uma característica dessa ideia da teoria da miséria da natureza humana, como se falava na Idade Média, é de que essa teoria, ela de alguma forma nos oferece um certo acolhimento para os nossos fracassos morais, entende? Enquanto que, se você está alinhado com a posição humanista do senso comum, que o ser humano é bom, ele é autônomo, ele é livre, basta abandonar a igreja ou alguma coisa semelhante, basta estudar ciência, acreditar na ciência ele vai ficar bom, essa posição, ela tem um conforto muito grande, que é jogar pedra no telhado de quem é religioso, chamá-lo de ignorante, mas ela tem um incômodo.
esse incômodo é porque a experiência do ser humano, histórica e cotidiana, é de que a gente não está com essa bola toda. Né? A gente não está com essa bola toda. A gente não tem essa autonomia moral para realizar o bem o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro atravessando o samba, aprontando com os outros, tendo maus sentimentos. Ou seja, quem acredita no pecado precisa mentir menos sobre si mesmo. Mas, Pondé, então o que definiria o humanismo? A questão religiosa, a questão da proximidade ou distância de Deus, a proximidade ou distância do pecado, ou essa autonomia moral a que você se refere? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Enfim, o que define o humanismo? É então, a religião ou a ausência dela? Não. O humanismo surge religioso, né? O humanismo, quem não era religioso no século XVI na Europa, né? Muito difícil imaginar alguma pessoa letrada que não fosse cristã, né? Principalmente. Claro, tinha os judeus letrados também, tinha os muçulmanos, mas essa discussão acontece muito dentro do cristianismo, né? Então, o humanismo ele nasce religioso, nasce católico, né? E a diferença dele para com digamos, a antropologia filosófica que ele se afasta é porque é um cristianismo mais otimista. Por isso que eu falei do Mirandola. O Mirandola era um conde super católico, né? E quando ele está dizendo que nós não somos definidos como os outros animais, nós somos indefinidos como Deus, quando ele interpreta façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele interpreta esse texto dizendo que Deus fez de nós seres criativos e artísticos como ele. Portanto, somos livres. A gente está no universo cristão católico. Não há nenhum ateísmo aí. Para o humanismo se tornar ateu, né? Você vai precisar do século XIX, final do XVIII e tal. Então, o humanismo nasce religioso, nasce cristão. Você pode muito bem ser um cristão, e quase todos os cristãos católicos, pelo menos hoje em dia, são humanistas, não acham que o homem carrega o pecado, que ele é miserável, que ele merece o inferno. Não, mas acreditam em Deus e são humanistas. Agora, tem um outro campo do humanismo que é mais reconhecível como humanismo, que é a moçada que se afastou da religião como um todo, né? No que se baseia o humanismo para acreditar nisso? Olha, primeiro de tudo se baseia numa interpretação da própria literatura sagrada, em que há elementos para se ver o ser humano não só como ser humano mau. Né? A própria ideia de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mesmo que depois a gente tenha dado lá batido na curva com a história do pecado original, nós não somos só pecado original. Então há algo de divino em nós, há algo de criador em nós, certo? Então você desloca o foco Mas veja, isso é uma discussão filosófica no século XVI. A população não tem a mínima ideia disso. Aliás, como hoje, não tem a mínima ideia dessa discussão. Só que essa discussão ela vai acabar indo para as universidades, vai acabar chegando no iluminismo, certo? Você tem todo um processo aí. Agora, ainda no período do Renascimento, onde surge o humanismo, você tem também toda uma erudição da cultura greco-romana e dos filósofos e retóricos e tal, em que esses cristãos europeus descobrem que ali há sabedoria e ali não há pecado. Então não é só a Bíblia e o texto do pecado e a leitura do Santo Agostinho que esgota a possibilidade de entendimento de quem somos nós, certo? Então você deve ver aí uma abertura do espectro, né? É aquele fenômeno que normalmente acontece quando você começa a ler mais. E à medida que eles começaram a ler mais, eles começaram a ter visões não só aquela. Acontece até hoje com quem começa a ler mais, né? Você tem uma visão tal,
você começa a ler alguma coisa aqui e essa visão que você tem pode entrar em conflito. É claro que a gente está falando de uma visão do ser humano, né, que foi super importante, porque trouxe para dentro da filosofia ideias como nós somos racionais, se a gente se esforçar, a gente fica melhor. Portanto, não existe nada a priori que condene a gente a ser sempre estúpido e mau. Só para localizar no tempo, a gente está falando que esse sujeito hipotético tinha o acervo da Idade Média para ler e depois ele passou a ter o acervo do Renascimento também. Que é o greco-romano, na verdade. Que é uma retomada do greco-romano. Exatamente, tradução. E que há, por exemplo, você pega Marcílio Ficino, padre católico, né, do Renascimento, ele vai ler Platão, teologia platônica. E ele vai fazer uma acomodação do cristianismo com Platão. Entendeu? E quem são os humanistas hoje, Pondé, e o que eles leem? Na filosofia, o humanismo continua sendo uma categoria renascentista, certo? Então, se você estiver discutindo humanismo, as pessoas no ambiente acadêmico vão esperar que você traga desde autores como Erasmo, autores como Ficino, autores como Pico da Mirandola, até Montaigne, que é um humanista diferenciado, porque não era tão otimista assim, né? Agora, fora do universo acadêmico, normalmente, humanistas são aquelas pessoas que acreditam que através da ciência a gente fica melhor, através do avanço da tecnologia a gente fica melhor, através de uma melhor gestão de recursos humanos, que é uma expressão condenada agora, a gente fica melhor, entende? Então, assim... Melhores políticos, a gente fica melhor. Os políticos têm um discurso humanista lindo. Se você não tiver um discurso humanista numa campanha política, você não ganha um voto sequer. Porque, como vai dizer Pascal, no século XVII, que é um crítico do humanismo, no século XVII, ele vai dizer que o humanismo, traduzindo de uma forma muito direta na nossa língua, é puxa-saquismo do ser humano, o humanismo. Porque você fica elogiando, entendeu? A verdade é que esse ideário, ele contaminou a população como um todo, contaminou as escolas, contaminou as discussões políticas, contaminou a cultura. De forma simplificada, evidentemente. Simplificada. Contaminou a arte figurativa, né? Toda essa propaganda e essa visão maravilhosa do ser humano é uma espécie de humanismo empobrecido, banalizado. Que municia a gente para enfrentar essa infelicidade estrutural? A primeira coisa que eu diria, Thaís, é que assim, a diferença da nossa condição para dos animais é que assim, os animais, até onde a gente sabe, não têm consciência. Alguns filósofos falam em senciência, no sentido que eles têm sim uma sensibilidade que é capaz, inclusive, de prever situações de sofrimento, como a gente vê a olhos nus nos animais, né? Então, eles não têm a consciência, inclusive porque até onde a gente sabe, a consciência depende do sistema nervoso que o ser humano tem. Então, nesse sentido, nós temos uma situação que é se adaptar a um meio ambiente externo e interno. Né? Isso que você está perguntando, quer dizer, como que a gente faz, inclusive, quais são os recursos que as pessoas têm diferentemente uma das outras para se adaptar tanto ao meio ambiente externo quanto ao interno. As infelicidades estruturais externas e internas. Bom, as externas a gente... Herança genética pode fazer uma diferença. Então, durante a pandemia de Covid, uma pessoa passava muito mal ou vinha a falecer, a outra passava pela Covid como uma coisa que não tinha grande significado, e uma das causas dadas pelos cientistas e médicos, então, eram as causas genéticas. Umas pessoas são assim, outras são assado. E isso é fruto do acaso.
você também tem questões assim, situações de fome, ambientais, que podem se agravar numa época, numa outra menos. Uma região geográfica pode ser uma região mais rica, que faça com que as pessoas que ali vivem passem menos fome. Mas tudo isso que você falou, de novo, nos remete ao acaso, né? Então, a loteria genética, a loteria geográfica, digamos assim. Porque uma das características da felicidade, da infelicidade estrutural é a contingência. A contingência significa que as coisas acontecem ao acaso. Aí vem alguém e diz assim, não, é Deus. Tem um sentido no processo, como a gente conversava antes da história do tubarão. Agora, por que também algumas pessoas são capazes de enfrentar elementos da infelicidade estrutural melhor que outras no âmbito interior, digamos? Uma história familiar, psicológica, de mais cuidado, certo? Que também é fruto do acaso. Você ter nascido filho de fulano ou de cicrano. Claro, não há como eliminar o acaso. Não há como eliminar a contingência. Nos últimos 300 anos, a gente tem tido um razoável sucesso. É isso que faz com que muitos de nós hoje sejam tão boçais e achem que nós somos, assim, a cereja do bolo da espécie humana. A gente era muito, provavelmente, muito mais resiliente há 100 mil anos atrás. Então, tudo que por acaso eu venho a dizer aqui, como que pessoas sobrevivem ou sucumbem ou enfrentam a infelicidade estrutural de formas diferentes. Vai ser muito difícil eliminar completamente o acaso. Aliás, muito da discussão acerca de políticas públicas, o melhor funcionamento do Estado, a melhor aplicação dos impostos arrecadados, diminuição da desigualdade, vão todos na direção de tentar diminuir o efeito do acaso, entendeu? Ou da contingência, como a gente fala em filosofia.